sou o diretor, roteirista e produtor do filme e também fui artista 3D. Eu fiz um pouquinho de tudo, assim, no filme. E você, Lua? Atualmente sou diretor de arte no Miralume, mas no filme eu participei, sou artista 3D no filme. Der Gustavo ist Regisseur und Luan, hat diese 3D-Animationen gemacht und jeder hat ein bisschen zu viel gemacht in der Film. Der Film hat mich wirklich sehr berührt. Wie kamt ihr auf den Animationsstil? Ela falou que gostou muito do filme e como que vocês chegaram à ideia de fazer o filme? Como que vocês chegaram até o momento de iniciar o filme? A produção do filme? Na verdade, a produção do filme ela começou na faculdade. Faz 5 anos que eu saí da faculdade no Brasil e a gente teve a ideia de fazer esse filme, que era uma história de um garoto e de um avô. E a história de um garoto que gostava de arte e desenhava para que o avô se lembrasse das lembranças. Não sei se quer traduzir um pouco, daí eu continuo? Ou posso continuar? Pode continuar. E assim, a gente começou a produção foi em 2016. Só que no Brasil a gente não tem muita gente que trabalha com 3D. Assim, são bem poucas pessoas. Então, para poder fazer o filme, a gente teve que abrir uma escola para treinar pessoas. Hoje a escola já teve quase 6.000 alunos, sabe? Para daí poder fazer o filme, porque a gente não tinha na nossa cidade talento suficiente para poder fazer um filme assim. Mas a história ela começou muito com entre uma conversa de amigos, assim. Um amigo meu estava com a avó, com Alzheimer, e ele estava falando estava comentando como era engraçado o jeito que os velhos lidavam com as pessoas com Alzheimer e o jeito que as crianças lidavam, porque não tinha esse filtro, sabe, tem alguma coisa diferente ali. Não, as crianças já chegavam, já abraçavam, já queriam ter um contato mais próximo. Então nasceu um pouco disso, nasceu dessa conversa, um pouco a história. Ja, hat diese Idee in der Uni gemacht und dann hat angefangen mit dem Film, aber hat nicht genug Leute zum Arbeiten, Professionellen, die das gut machen können. Und dann, die haben eine Schule aufgemacht, dass die Leute lernen können, wie man einen Film machen kann. Und jetzt, die haben ungefähr 6.000 Schüler und das ist ziemlich groß. Und mit dieser Schule, die können diese Film machen. Und diese Idee kommt von einem Kumpel. Er hat erzählt, dass die Mutter diese Krankheit hatte und wie schwierig das ist und wie unterschiedlich ist, wie die Kinder die Krankheit sehen und wie die Erwachsenen das sehen. Die Erwachsenen, die haben immer ein bisschen mehr Abstand und die passen auf, aber die Kinder, die umarmen und die spielen. Und für die Kinder, diese Krankheit ist nicht so schwierig oder ja, ist ein bisschen leichter als Erwachsene. Also ich habe eine Frage und zwar, wie seid ihr eigentlich darauf gekommen, genau diese Krankheit zu nehmen? Weil es gibt ja noch viele andere mehr. Como que vocês chegaram diretamente nessa doença e não outras doenças? Ok, acho que a questão do Alzheimer pra gente era algo que também ligava uma questão narrativa pra gente, que a gente queria falar sobre construção de memórias, sabe, de alguma maneira. E a gente tava querendo botar 2 personagens em opostos, assim. Uma criança que está construindo todas e uma pessoa que está tentando resgatar as memórias. E nessa discussão nossa aqui, uma das coisas era muito importante que a gente usasse uma doença degenerativa que lidasse com a perda da memória e como a memória define muito do que a gente é, sabe? Mas ao mesmo tempo você tem 2 opostos. Uma criança que não tem muitas memórias, e mesmo assim ela é um ser completo, cheia de vida, cheia de emoção, e um senhor que está ali, tipo, completamente ligado às memórias, e o que ele é são aquelas memórias, sabe? E a gente quis pôr essas 2 coisas em conflito. Essa criança que não dá tanta atenção para as memórias, mas para esse senhor que dá muito. E para a mãe também, que só vê o pai dela através das lembranças que ela teve, sabe? Então a gente queria mostrar, no caso do Alzheimer, a importância do agora, sabe? Que ainda pode existir cuidado, carinho e memórias construídas através de outras maneiras, assim. Até porque a gente acabou pesquisando por um bom tempo a questão da relação de doenças degenerativas do cérebro e a conexão com as artes, sabe? Tem muita gente que, tipo, tocava música, pintava, e quando estava exercitando esses exercícios, conseguia de alguma maneira usar
esse vínculo com a arte para se conectar com algo, sabe? Mas sempre algo momentâneo, sabe? Ali fazendo aquilo no momento. E a gente achava que a criança é meio que o símbolo disso, sabe? De viver o momento ali, porque a gente está sempre ligado ao agora, sabe? A criança não pensa muito sobre o futuro nem sobre o passado, sempre agora. E a gente achava que a criança era um símbolo para mostrar para a família que ainda tinha muita história para ser contada ali, mesmo você tendo um parente com Alzheimer. Hat erzählt, dass diese Krankheit, die alte Leute, die verlieren die Erinnerungen. Und die Kinder, die bauen das auf. Und es sind 2 Punkte. In einer Seite ein Mann, die seine Erinnerung verliert, und ein Kind, die das aufbaut. Und genau, und er wollte diese 2 Punkte in einen Film machen. Und er hat auch gesehen, dass mit dieser Krankheit, mit dieser Demenz, viele Leute, die verlieren diese Erinnerungen, die haben das nicht mehr. Aber mit Kunst, mit Zeichen, Malen, Musik, die verlieren das nicht. Die können das einfach weitermachen, obwohl die diese Krankheit haben. Und ich finde es auch schon, die wollten das zeigen. 2 Punkte. Die Kinder, und das ist auch wichtig, dass für die Kinder jetzt ist ganz wichtig. Und die wollten das zeigen. Und genau. Das wurde wirklich sehr schön dargestellt und auch ohne Worte. Wie kommt man drauf ohne Worte und wieso? Bom, eles querem saber por que da onde veio a decisão de fazer um filme sem texto, sem nenhuma palavra. Eu acho que a primeira escolha foi por ser acessível, tá? Acessível para todo mundo. Acho que a segunda e mais pessoal é que minha avó ela não sabe ler nem escrever, então eu queria fazer tipo algo acessível para todas as pessoas mesmo, sabe? Eu venho de uma família muito simples no Brasil e eu acho que uma coisa muito importante para mim é que eu queria fazer um filme ao mesmo tempo que fosse acessível para todo mundo, fosse também acessível de alguma maneira para minha avó e tipo para parentes meus, sabe? Que todo mundo pudesse ver. Eu acho que está muito ligado à acessibilidade, sabe? A entrar por um caminho mais sensorial, que não fosse tanto da língua, mas mais da imagem mesmo. Wollte einfach einen Film für alle Leute, alle Menschen machen, weil zum Beispiel seine Oma kann nicht lesen und er wollte für alle Menschen machen und für seine Oma auch, dass alle verstehen können, ohne Text, ohne Sprache, einfach zeigen und dann kann alle verstehen. Die Idee gefällt mir sehr gut. Wieso wurde das animiert und nicht in echt gemacht? Por que a ideia de fazer em animação e não fazer com pessoas reais o filme? Porque a ideia de fazer animação e não com pessoas reais, a gente queria muito brincar com essa ludicidade dos dois mundos. Você vê que ali a gente tem animação 3D e animação 2D. E a gente queria de alguma maneira tipo manter o filme num campo lúdico mesmo, sabe? Tipo, para que as pessoas pudessem... Eu acho que tipo, a animação ela tem uma coisa que aproxima as pessoas de uma maneira mais fácil, sabe? A gente derruba as barreiras quando vê um desenho, assim, sabe? A gente se permite também aceitar mais o exagero, sabe? Quando a gente vê um desenho. E a dramaticidade também, às vezes, funciona de uma maneira melhor na animação. Então, acho que a gente quis usar muito a animação para aproximar um pouco as pessoas do filme, sabe? Porque todo mundo, quando vê um desenho, tipo, dá aquela olhadinha, se aproxima, sabe? É pra, também num intuito de trazer esse tema de uma maneira mais palatável, sabe? Porque tudo que a gente que a gente tinha visto anteriormente era de um jeito muito pesado, sabe? Que esse tema é um tema muito pesado, mas a gente quis usar a animação para, de alguma maneira, tentar dar uma leveza para isso, sabe? Para o tema do Alzheimer. Hat erzählt, dass dieses Thema normalerweise ist nicht so leicht und die wollten das ein bisschen leichter machen. Und mit einer Animation, die können das machen. Normalerweise, wenn man einen Film sieht mit echten Menschen, die nehmen das ernst und so und die wollten ein bisschen leichter machen, dass die Leute ein bisschen mehr verstehen und genießen können. Und das muss nicht so realistisch sein, aber kann Sachen geben, haben, das nicht so realistisch sind. Und dann macht es alles leichter. Das ist euch wirklich sehr gut gelungen. Wie läuft es dort in der Schule dann ab? Also kann da jeder hinkommen oder wie ist das da?
Sobre essa escola que você falou, que as pessoas aprendem como fazer o filme e tudo mais que vocês criaram, como que funciona? Pode qualquer um chegar? Explica um pouco mais sobre. É uma escola no Brasil, o nome da escola é Revolution no Brasil. É uma escola tipo que a gente atende geralmente pessoas acima dos 16 anos e ela tem um objetivo mesmo de treinar as pessoas para trabalharem com animação, com jogos, com arte, assim, sabe? Então a gente construiu a escola porque no Brasil a gente não tem muitos espaços desse jeito. Como a gente não tem um governo muito legal que não incentiva muito as artes lá, a escola foi um jeito de a gente trazer mais acesso à informação, tanto gratuitamente como de uma maneira paga. A gente tem um canal do YouTube que tem tipo mais de 1000 vídeos ensinando sobre como pintar, como desenhar, como fazer 3D, sabe, como fazer várias coisas. Então, o intuito da escola é meio começar a trazer a arte digital, no caso, fazer um pouco desse mundo ser mais acessível para as pessoas do nosso país, assim, sabe? Trazer isso como uma possibilidade de eu posso viver disso, que para a gente não é tão óbvio quando a gente olha de lá, e a gente teve um papel bem grande nisso, porque em 5 anos a gente saiu tipo de 0 para tipo quase 6.000 alunos. A gente hoje é uma das maiores escolas do Brasil, mas foi tudo, a escola só existe por causa do filme, assim. Porque se não fosse a ideia de fazer o filme, a gente nem teria uma escola. Ja, hat erzählt, dass über 16 Jahre alt ist und die Leute, die können einfach kommen und die können zahlen, nicht zahlen, die können das entscheiden. Und das der Grund ist, weil dass die Leute einfach den Kontakt mit Animationen haben können. Die haben einen YouTube-Kanal, wo mehr als 1000 Videos sind und können die Leute lernen zum Zeichnen, zum Animationen zu machen. Und diese Schule gibt nur wegen dieser Film. Zuerst kommt die Idee von diesem Film und dann, okay, wir brauchen Leute, wir können Leute haben und auch die Leute helfen. Auch die lernen, wie das funktioniert. Und weil die Situation in Brasilien ist nicht so einfach, sind nicht viele Leute, die Kontakt mit Animation haben. Und dann, die haben diese Idee gehabt, wir können das machen und Leute helfen und unseren Film auch weitermachen. Habt ihr schon mal einen Preis gewonnen? Perguntaram se vocês já ganharam algum prêmio em algum festival, outro festival. A gente participou de mais de 90 festivais ao redor do mundo. Eu já não sei mais quantos prêmios a gente ganhou, não, mas foi bastante já. Mas eu acho que passou de 90 festivais já. A gente foi para a Europa, aqui a gente já passou na Itália, em Londres, na China, no Japão. Putz, é bastante coisa, assim. Mas ganhamos bastante, sim, ao redor do mundo, nos Estados Unidos, na América Latina, na América Central, na América do Sul. Foi bastante, o filme rodou o mundo inteiro, assim, no ano de 2020 e 2021. Ja, kann nicht genau sagen, weil ziemlich viel waren. Die waren schon über 90 Festivals auf der ganzen Welt, China, Japan, USA, Südamerika, Mittelamerika. Aber kann nicht genau sagen, wie viel die schon gewonnen haben. Aber ja. Wie lange macht ihr eigentlich schon Filme? Há quanto tempo vocês fazem filme? Faz muito tempo não, faz. Faz 4 anos, assim. Esse é o nosso primeiro filme. Esse é o nosso primeiro, mas faz o quê? 5? 5 anos. Ja, es ist seit 5 Jahren nur und das ist der erste Film. Und schon ein schöner Film, oder? Ja. Super. Gibt es vielleicht ein neues Filmprojekt? Ist ein zweiter Film geplant oder ähnliches? Eles querem saber se tem alguma coisa preparada para frente. Já tem um segundo filme planejado? A gente está fazendo outros 2 filmes. A gente tem 2 outros projetos de curta-metragem e a gente tem um projeto de série. Tem 2 filmes que são para sair ano que vem, 2 curta-metragens. O nome do filme é Aurora. É uma história de uma menina que vai para a Lua porque ela explodiu, ela foge para a Lua porque ela explodiu a Terra. E outra é dos Soldados de Areia, que daí é uma sinopse, é sobre um cara que que viaja numa jornada no meio do deserto para encontrar quem ele é, que é um filme um pouco mais adulto de animação. E a série é Fish, The Sea Witch, que é a peixe, a rainha do mar, que é uma série sobre uma garota que mora numa ilha e tem que defender a ilha de monstros e de invasões externas. Ja, es gibt für nächstes Jahr schon 2 Kurzfilme.
Eine heißt Aurora. Es ist wegen einem Mädchen. Sie hat die Erde explodiert. Es hat alles zerstört und kaputt gemacht und sie fliegt nach Mond und sie muss dort bleiben. Und die zweite heißt Soldados de Areia. Das ist für Erwachsene, aber das ist ein Mann, er reist in eine Wüste. Und gibt es auch eine Serie, das ist über einen Fisch, um peixe. Fish the Sewage. Fish Que é the uma história Sewage. de uma criança que mora numa ilha, é uma bruxinha que mora numa ilha e ela tem que defender a ilha dos invasores externos. Ja, es ist ein Mädchen, sie wohnt in einer Insel und sie muss diese Insel beschützen. Und das ist eine Serie. Und das kommt auch, é pro ano que vem também. Ah, os dois cursos são pro ano que vem. Ja, die 2 Kurzfilme sind für das nächste Jahr. Aber die Serie vielleicht ein bisschen noch warten. Okay, vielen, vielen Dank. Es hat uns wirklich sehr gefreut, mit euch zu reden. Ja. 1, 2, 3. Obrigada. Obrigado. Vou ensinar outra palavra para eles. Essa é da quebrada. Fala. Noch eine Wort. Fala para eles. Was auf Portugiesisch. Firmeza. Será que eles conseguem? Pode falar. Firmeza. Conseguem Quer falar? sagen? Sehr gut. Dann sind wir alle zusammen. Firmeza. 1, 2, 3. Firmeza ist ja cool oder